Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Imagine a seguinte situação: eu tenho uma fatura de R$ 4.310,21, porém eu não tenho dinheiro para pagar essa fatura. O que você faria no meu lugar? Você iria pagar o mínimo dessa fatura? Você iria parcelar a sua fatura? Ou você não pagaria e esperaria um acordo para que você pudesse pagar a sua fatura? Mais uma observação importante: para o próximo mês, eu já tenho uma fatura me aguardando de R$ 1.841,92. E aí, o que você faria no meu lugar? Você pegaria essa sua fatura de R$ 4.310,21, pagava o mínimo, parcelava, ou não pagava e esperava um acordo mais justo para você? E lembrando, você tem uma fatura de R$ 1.841,92 te esperando já para o próximo mês. Se você está em uma situação semelhante como essa, nesse vídeo eu quero te dizer qual o melhor caminho a ser seguido. E aqui eu vou mostrar para você 4 formas melhores do que parcelar ou do que pagar o mínimo. Então, se você está pensando em pagar o mínimo, ou se você está pensando em parcelar, ou se você está pensando em não pagar, esperando um acordo mais justo, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 formas bem melhores do que essa forma aqui de parcelar, ou de pagar o mínimo, ou de esperar um acordo mais justo. Mas antes, eu quero dizer para você que se você desejar adquirir o nosso livro Ponha Suas Finanças em Ordem, eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar um link aqui na descrição para você de um grupo nosso no Telegram, onde lá a gente compartilha orientações financeiras, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente aqui, para você aí que está pensando em pagar o mínimo. O que vai acontecer se você pagar o mínimo? Para você ter ideia, o mínimo dessa fatura aí é de R$ 669,10. R$ 669,10. Então você foi lá e pagou o mínimo. Isso quer dizer então que vai aí sobrar para você ainda pagar R$ 3.641,11. Ok? Porque você pagou o mínimo. E aí esse valor aqui de R$ 3.641,11 vai ter incidência dos juros. E no caso aqui desse cartão, os juros mensal dele, com IOF e todas as outras coisas, é 16,53 ao mês. Ok? Então, significa dizer que para o próximo mês, a sua fatura será de quanto? Será de R$ 4.242,99. Então, significa dizer que você decidiu pagar o mínimo, e aí o valor de 3.641, que foi a diferença entre a sua fatura e o mínimo, ficou 3.641. Com os juros do rotativo, voltou para 4.242. Ou seja, você pagou o mínimo e quase não fez nenhuma diferença, porque a sua fatura voltou no valor normal, praticamente aqui, ó, de 4.242. E você ainda tem uma próxima fatura te esperando, de quanto? R$ 1.841,92. Então, ó, mais R$ 1.841,92. Ou seja, você ainda tem aqui quanto para pagar? R$ 6.084,91 para o próximo mês. Aí você olha e fala assim: eita, doutor, eu não tenho R$ 6.084,91 para o próximo mês. Então, você já sabe que você vai estar o quê? Endividado. Então, doutor, seria melhor eu não pagar o mínimo e deixar rodar os juros em cima de todo o valor? Certamente você sabe que vai ser maior, ok? Por quê? Porque o juros vai incidir não mais em cima de 3.641, mas em cima de 4.310,21. Isso quer dizer que se você não pagar o mínimo, a sua fatura daqui a um mês, essa de 4.310,21, vai virar, com juros de 16,53, vai virar uma fatura de R$ 5.022,69. Daqui a um mês ela vira isso aqui, ok? Se você perceber, quando você decidiu pagar o mínimo
mais a próxima fatura que vai vir por causa dos juros, se você pegar aí o mínimo que você pagou, que é de R$ 669,10, mais a fatura com juros que vai vir no próximo mês seguinte, ó, R$ 4.242,99, aí significa dizer que o que você pagou, na verdade, tudo foi de quanto? R$ 4.912,09. Ou seja, entre pagar o mínimo e não pagar a fatura, que é essa opção aqui, tem pouca diferença. A diferença aqui é de R$ 110 reais. Não faz muita diferença pagar o mínimo ou não, ok? Não faz muita diferença, certinho? Porque os juros vai incidir em cima ou de 3.600 ou de 4.310. Não deu muita diferença aqui não, tá bom? Agora, então, doutor, então eu acho melhor eu fazer o quê? Parcelar. Porque eu percebi que eu não vou ter condições de pagar a fatura do próximo mês. Seria melhor parcelar? Sim. Parcelar, comparado com isso aqui, se você não tem condições de pagar a fatura do próximo mês, somado com os juros dessa daqui, parcelar se torna a melhor alternativa. Mas eu vou te mostrar outras 4 melhores alternativas do que essas duas aqui, tá bom? Então vamos lá. Se você parcelar, você já vai sentir uma diferença. Qual a diferença, doutor? A diferença é que no parcelamento, os juros ele é menor. Os juros do parcelamento, aqui nesse banco aqui em questão, ele é de 11,56, com IOF e tudo já, viu? Tudo junto, tá bom? Então, quando você paga o mínimo ou você não paga, a incidência dos juros é os juros do rotativo. Então, vai ser de quanto? 16,53, ok? Quando você decide parcelar, os juros caem para 11,56. Isso aqui é o juros do parcelamento. O juros do parcelamento é diferente do juros do rotativo. Lembrando, você não tem condições de pagar as faturas vindouras. Então, você decidiu fazer o quê? Parcelar. Aí, veja só, preste só atenção. Se você pegar essa mesma fatura de R$ 4.310,21 e decidir parcelar, o que você vai ter que fazer? Ah, doutor, eu tenho uma alternativa aqui, ó. Dá uma entrada de R$ 669,10, que é o mínimo, mais 4 parcelas de aqui R$ 1.117,95. Ok? Aí o que você está pagando ao final de tudo? Você está pagando R$ 5.140,90. Então, se você decidir parcelar, você percebe que se eu parcelar, é praticamente a mesma coisa se eu atrasar a minha fatura. Ok? Se eu atrasar no próximo mês, se eu não pagar nada, no próximo mês eu pago 5.022 dessa fatura. Porém, se eu pagar o mínimo, no próximo mês eu vou ter que desembolsar mais 4.242, com o mínimo que eu paguei, 4.900. Então, parcelar se aproxima do rotativo e do mínimo. Qual a diferença, doutor? É que no parcelamento você vai diminuir o valor que você vai pagar mensalmente. Então, nesse caso aqui, perceba só que você vai dar uma entrada de R$ 669,10, mas a sua fatura vira quanto? R$ 1.117,95. Aí você fala assim, ah, doutor, eu tenho condições de pagar o 1.117. Ok, então nesse caso, como você não tem condições de pagar os 4.900 nem os 5.000, então parcele. Mas eu vou te apresentar 4 formas melhores do que essa daqui, caso você também não tenha condições nem de pagar esse parcelamento aqui. Não tenho condições. E lembrando que eu ainda tenho a fatura do próximo mês já me esperando, R$ 1.841,92. Então você tem que fazer essa conta aqui, ó. Não é só o seu parcelamento. Então aqui eu vou pagar, ao final de tudo, R$ 2.959,87. Ok? Quando você fizer qualquer tipo de acordo de cartão, não esqueça de colocar na conta as faturas que ainda vão vir. O pessoal erra isso demais. Ah, eu vou pagar só 1.117 do acordo dessa daqui, mas até a fatura do próximo mês, tá bom? 2.959. Não adianta tu fazer esse acordo aqui, chegou bem aqui, tu não tem 2.900, aí tu vai fazer acordo de novo e aí vai virar uma bola de neve. Então, se você não tem condições de fazer um acordo e somado esse acordo com a fatura vindoura, você não tem condições também, primeira coisa é, quebre logo esse cartão. Para você que não tem disciplina, não é bom ter cartão. Cartão é bom? Eu aconselho ter cartão? Aconselho para quem tem disciplina. Eu ganho dinheiro com cartão. Eu, por exemplo, mostrei esse vídeo bem aqui, que você vai olhar a capa dele na tela, onde eu ganhei aí
quase R$ 2.700 só aí pegando os valores dos cartões de crédito por eu utilizar a maneira correta o meu cartão, tá bom? Então, doutor, eu não tenho condições de pagar o mínimo, não tenho condições de deixar ficar no rotativo e não tenho condições nem de fazer acordo para parcelar. Não tem nenhuma dessas condições aqui, doutor. O que eu faço? Primeira coisa é cancela o seu cartão, tá bom? Então, o que você vai fazer agora? O que eu te aconselho? A primeira coisa é fazer uma portabilidade. O que é portabilidade, doutor? É um banco comprar a dívida de outro banco. Então, o que acontece? Às vezes, um banco tem uma taxa menor do que a outra. Por exemplo, o Nubank tem uma taxa menor do que o Banco Itaú. Então, eu vou lá no Nubank e tento fazer a portabilidade da minha dívida do Itaú para o Nubank. A segunda forma que você tem é de usar um limite de um cartão ou até mesmo empréstimo pessoal. Exatamente. Você pode fazer um Pix com o limite de um cartão. Uma hipótese, você pega um cartão qualquer, eu peguei aqui o da Rico, tem o limite na Rico. Então eu faço um Pix para mim, com o limite desse cartão. Aqui o Pix eu posso parcelar e aí aqui a taxa é menor. A taxa aqui, por exemplo, PicPay ou Mercado Pago, a taxa gira em torno de 4 a 5%. Então eu posso pegar o meu limite, e aí nesse vídeo aqui eu explico como é que você faz isso. Posso pegar o meu limite, transferir para mim e pagar a minha fatura. Aí eu não entro nessa bola de neve aqui, nem de parcelamento e nem de mínimo aqui e nem deixar atrasar. Nesse caso eu vou pagar o Pix parcelado, porém uma taxa menor. E a mesma coisa no empréstimo pessoal. Às vezes eu encontro empréstimo pessoal com taxa de até 5% ao mês, o que é menor do que 11% e o que é menor do que 16,53. Então, nesse caso, vale a pena trocar uma dívida alta por uma dívida mais barata. Uma terceira forma que você tem é de fazer o empréstimo do FGTS. Para você que tem contas do FGTS, você pode, se quiser, antecipar o saque do seu saldo do FGTS. Agora, lembrando que se você fizer isso, você bloqueia o seu saldo e saca somente a sua multa em caso de demissão. Verifique as condições antes de você aí pensar em fazer o empréstimo do FGTS. Mas aqui a taxa de juros é de 2,5%, ou seja, muito mais barato do que isso aqui, certo? Para você ter ideia, essa dívida aqui de 4.310,21 em 5 anos, sabe quanto é que ela vira? Ela vira o valor em 5 anos. Ela vai virar com essa taxa de 16,53. Ela vira o valor de R$ 6.660.552,56. Então, sabe aquela história de, doutor, vou deixar aí caducar 5 anos? Em 5 anos, esse 4.310 vira R$ 6.660.552,56. Gente, é muito juros. Então, compensa, nesse caso, fazer um empréstimo do FGTS, quitar isso aqui e se livrar disso aqui. Ok? Essa é uma outra forma que você tem. E a quarta e última forma que você tem é esperar o momento para fazer um acordo justo. Você faz o quê? Você junta a grana e espera o banco te enviar um acordo mais justo. Essa é uma forma, mas não é assim tão legal. Por quê? Porque você vai ficar naquela pressão de eu vou dormir e acordar sabendo que eu estou devendo. E vou esperar bater na cabeça do banco a ideia de que ele vai me oferecer uma proposta mais justa. Enquanto isso, a sua dívida pode chegar a 6 milhões de reais em 5 anos. Você tem ideia, quando eu fiz as contas dessa dívida aqui, de 4.310, em um ano ela viraria 27 mil. 27.024. Em 2 anos, ela viraria 169 mil. Em 3 anos, ela viraria 1.062.000. Em 4 anos, perdão, isso aqui é em 4 anos, 6 milhões. Em 5 anos, ela viraria, era 41.760.000 reais. Em 5 anos. Ou seja, eu vou ficar esperando o banco me oferecer um acordo? É muito complicado isso. É legal quando é uma coisa menos demorada, vamos dizer assim. Mas se tu esperar um tempão, gente, isso aqui vai virar uma bola de neve, vai dar uma dor de cabeça enorme, que meu Deus do céu. Então, fazer uma portabilidade, usar o limite ou empréstimo pessoal
E aqui algumas pessoas às vezes utilizam até as maquininhas de cartões, né? Para passar ali para pegar um dinheiro. Ou o empréstimo do FGTS é muito melhor do que você parcelar ou pagar o mínimo. Não esqueça, se você fizer qualquer tipo de acordo aqui, não esqueça que para o próximo mês você também tem faturas a pagar. Não esqueça de colocar isso na conta. E aí, o que você faria? Deixe aí nos comentários qual seria a sua alternativa. Um grande abraço, Equilíbrio, e até um próximo vídeo.